الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Qur'an al-Karim: Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Este Qur'an guia para aquilo que é mais certo, para aquilo que é mais benéfico. Porque quem revelou o Qur'an al-Karim é quem criou as criaturas, é quem conhece profundamente aquilo que as criaturas precisam, mesmo que elas próprias não saibam. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Acaso aquele que criou não conhece o que criou? Allah subhanahu wa ta'ala conhece as suas criaturas, sabe perfeitamente daquilo que elas necessitam, sabe aquilo que os faz bem e aquilo que os prejudica. Daí, estimados irmãos, a legislação de Allah, desde o primeiro momento, já vem toda ela perfeita. Os seres humanos, nos seus esforços, na sua busca de soluções, jamais poderão encontrar algo melhor do que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu para as suas criaturas. O nosso tema de hoje tem a ver com o regime de bens no Islã. Este assunto surge em virtude de vários questionamentos por parte de muitos irmãos muçulmanos, pelo fato da legislação nacional no que diz respeito à lei da família reconhecer, além do casamento civil, reconhece o casamento religioso, e inclui-se aí o nikah, reconhece o casamento tradicional. O que nos diz respeito é o casamento religioso. Entretanto, este reconhecimento não foi acompanhado de uma explicação. E nós pensamos que o fato de a lei reconhecer o casamento religioso, então, seria de forma automática sair com a certidão do nikah, do masjid, para a conservatória e automaticamente transcrever-se. Então, alguns irmãos aproximaram-nos para poderem se explicar sobre este assunto. Porque o que acontece é que ao sair com a certidão do nikah,
para a conservatória foram surpreendidos ao serem devolvidos porque não observaram os requisitos necessários para essa transcrição, porque depois da transcrição o nikah passa a ter a mesma eficácia do casamento civil. Aquilo que nos explicaram é que para esse efeito, a pessoa que queira fazer o nikah e ao mesmo tempo o seu nikah ter uma eficácia do casamento civil, ele antes de vir para o masjid fazer o seu nikah, dirige-se à conservatória. Eu pretendo fazer meu casamento religioso. Quais são os requisitos que eu devo trazer? Então lá sai uma certidão que traz no masjid e esta certidão é preenchida e ele faz o seu nikah, depois volta para a conservatória já com a certidão preenchida, testemunhas, a pessoa que vai realizar o nikah, e depois aí acontece a transcrição. Passa primeiro por lá, depois vem para o masjid, leva de novo esta certidão à conservatória, depois de finalizar esse processo faz o seu nikah, leva a certidão do nikah para a conservatória. Alguns irmãos seguiram estes procedimentos. Mas, entretanto, foram mais uma vez surpreendidos quando lá na conservatória encontraram como uma das exigências a definição do regime do casamento. Então, de novo voltaram, perguntaram: o que é que o Islã diz acerca do regime de bens no casamento? Se é que o Islã abre um espaço, então qual é o regime que o Islã nos aconselha? Tendo em conta que a legislação nacional conhece 3 tipos de regimes de casamento. Portanto, este regime é definido na Convenção Antinupcial, já antes do casamento. Portanto, temos o regime de comunhão de adquiridos, temos o regime de comunhão geral de bens e temos o regime de separação de bens. O regime de comunhão geral de bens, em que a partir do momento do casamento, os bens que o casal tem e os bens que vai adquirir no futuro são comuns. Porque o regime de comunhão, o regime de bens no casamento, estimados irmãos, é o conjunto das normas que os dois, marido e mulher, o noivo e a noiva, escolhem para regular e administrar os bens do casal. Portanto, há normas para administrar esses bens. É o regime de bens. Agora que casaram, como é que vão administrar seus bens? Vamos administrar os nossos bens de acordo com este regime. Se for o regime de separação, significa que os dois casam, mas cada um fica a fazer a gestão dos seus bens de forma individual. E o regime de adquiridos significa que os bens que os dois tinham antes do casamento continuam sob o regime de separação. Mas os bens que vão adquirir agora que casaram, esses são comuns. Outros países
conhecem outras modalidades também, além dos que já aqui mencionamos, conhecem outras modalidades também. Por exemplo, há um regime de separação obrigatória dos bens. Este regime aplica-se a pessoas com mais de 70 anos ou menores de 16 anos. Exatamente para salvaguardar os direitos de cada um. Outros conhecem o regime de separação parcial de bens. Estimados irmãos, outros então também trazem dentro deste quadro outros regimes que poderemos ver por aí, mas o que significa que quando as pessoas casam e escolhem um determinado regime, este regime não é definitivo. Durante a vigência do casamento, os dois podem acordar e alterar o regime, desde o momento que não saiam da lei. No nosso caso cá em Moçambique, se os nubentes não escolheram nenhum regime, só foram lá e casaram, a lei, e por força da lei, são automaticamente remetidos ao regime de bens adquiridos. Mas nós, muçulmanos, o que é que o Islã diz acerca disto? Estimados irmãos, no Islã não vamos encontrar um versículo, não vamos encontrar um hadith que fala diretamente da questão de regime de bens. Então, logo, temos que voltar para a jurisprudência. Na jurisprudência, o que os álimos fizeram foram compulsar o Corão, foram compulsar o Sunnah, e a partir de linhas gerais, deduziram normas para a administração dos bens conjugais. Com base nisso, podemos dizer que então o Islã conhece a questão do regime de bens no casamento. Qual seria o regime? Se cá em Moçambique temos 3 tipos de regimes, e em outros países podemos encontrar mais de 3 tipos de regimes, o Islã conhece apenas um único tipo de regime na administração dos bens. O Islã conhece apenas um único regime, é a base. Qual é o regime? O regime que o Islã conhece, de acordo com a jurisprudência islâmica, estimados irmãos, é o regime de separação total de bens. Regime de separação total de bens. Por que total, não parcial? Total significa que os bens que cada um adquiriu antes do casamento, os bens que adquire na vigência do casamento, os bens que vai adquirir no futuro, são separados. Agora podemos explicar, antes de irmos para a lógica disto que o Islã fez, vamos primeiro falar do enquadramento legal dentro do Corão e Sunnah deste regime. Nós dissemos que não vamos encontrar um hadith ou um versículo, mas os álimos deduziram a partir de provas gerais. No Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ. Al-Yatama são órfãos. Aqui este versículo está a dizer que todo muçulmano que tenha órfãos, morreram os pais,
deixaram os filhos e deixaram bens. Então, os que ficam vivos a tutelar esses bens, a tomar conta dos órfãos, devem também conservar esses bens. وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ. Quando os órfãos atingem uma certa idade, então tem que entregar tudo aquilo que lhes pertence. وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. E não devem trocar, isto é, vocês levarem a parte boa dos bens, do patrimônio do órfão, e deixarem para o órfão a parte ínfima, ou a parte que não tem valor nenhum. Isto é, o pai deixou uma casa tipo 3 para os filhos, e eu, que sou o tutor do órfão, tenho uma casa tipo 1, e digo assim: antes que este órfão cresça, atinja a idade adulta, vou agora fazer uma troca. Deixo para ele a casa tipo 1 e eu vou registrar em meu nome a casa tipo 3. Isso não devem fazer. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. Nem devem consumir os bens dos órfãos juntamente com os vossos bens, quer dizer, misturando, pois consomem tudo e eles ficam sem nada. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا, porque isso representa uma grave injustiça para com os órfãos. E Allah já disse: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا, aqueles que consomem os bens dos órfãos injustamente, إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا, eles enchem seus estômagos de fogo. Então não devem fazer isso. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, e devem entregar os bens aos seus respectivos donos, proprietários, que são os órfãos, Allah não separou entre homens e mulheres. Este órfão pode ser um rapaz, pode ser uma menina, tem seus bens. Allah considerou que são seus bens. No mesmo surat, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى, vocês devem testar os órfãos, حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحِ, até que quando atingirem a idade adulta, a puberdade, بَلَغُوا النِّكَاحِ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا, se vocês sentirem que eles já têm maturidade suficiente, isto é, olhando para o comportamento do órfão, nesta fase, o órfão já atingiu uma idade, já tem uma certa maturidade, então ele tem a capacidade de administrar os seus bens. Quando chegarem a essa idade, فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, devem imediatamente entregar-lhe os seus bens para eles administrarem, devolver para os donos. Aqui também não se separou entre o homem e a mulher. Portanto, logo, no Islã, a mulher goza de autonomia financeira e autonomia patrimonial. É um direito da mulher que não se pode alterar, inalienável. A mulher goza de autonomia. É bom que estas palavras sejam claras. A mulher no Islã goza de autonomia financeira e patrimonial. Ela pode adquirir, tem a capacidade de adquirir bens através da herança, através do testamento, através dos seus próprios negócios. Ela administra seus negócios, através do sustento que recebe dos pais quando ainda não é casada, ou do sustento
que lhe é devido depois de casar através do seu marido. Então, o Islã dá-lhe este direito de ela adquirir bens, portanto tem obrigações para com esse patrimônio. Ela pode firmar acordos, é verdade, dentro dos limites da Sharia. O Islã não colocou autoridade nenhuma nas mãos de qualquer homem para estar acima dela naquilo que diz respeito ao seu direito na administração dos seus bens. Nem mesmo o marido. Quer dizer, se ela tem o seu patrimônio, tem um carro, tem uma casa, quer vender, não precisa de autorização do marido. Não precisa de autorização do marido. Estimados irmãos, o Islã dá à mulher este direito quando o mundo inteiro não reconhecia nenhum direito à mulher. Quando ainda a Europa, na idade da escuridão, discutia se a mulher tinha alma ou não tinha alma. E se é que ela tinha alma, era uma alma igual à alma do homem ou não. O Islã deu-lhe esse direito. As mulheres hoje conseguiram esses direitos depois de muitas batalhas. No Islã, a mulher não precisou de nenhuma manifestação para adquirir esses direitos. O Islã, desde o primeiro momento, deu-lhe. Sem luta, sem nada. Entretanto, o que ouvimos hoje é que o Islã oprime a mulher. A mulher, sim, pode sofrer uma certa opressão, sofrer violação dos seus direitos, mesmo até nas comunidades muçulmanas, mas não é por conta do Islã, é por conta dos hábitos e costumes de nossas tradições. Não é por conta do Islã, é por conta dos hábitos e costumes que acabam apanhando uma pincelada aparentemente religiosa e as pessoas pensam que é o Islã que está a orientar para isso. Então, os álimos viram, se a mulher no Islã goza deste direito e não se pode alterar este direito, ela goza de autonomia financeira e patrimonial, como é que então no casamento, vamos dizer que não, agora que casaste, tens que partilhar isso com seu marido? Mas aqui levanta-se uma questão. Ela de livre vontade pode adotar um outro sistema, partilhar essa administração com o marido? Pode. Ela pode fazer isso. É por esta razão que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos diz, num dos seus hadiths, al-muslimuna ala shurutihim. Quer dizer, os muçulmanos regem seus relacionamentos de acordo com ala shurutihim, de acordo com as condições que eles próprios estabelecem. Mas isto não é absoluto. Aí vamos para o hadith da Aisha radiyallahu anha, narrado por Bukhari e Muslim, onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: ma balu rijalin yashtarituna shurutan laysat fi kitabillah. Por que algumas pessoas estabelecem condições que não são previstas no livro de Allah? ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. Toda condição estabelecida, todo o acordo feito em desacordo com o livro de Allah subhanallah, em desacordo com o livro de Allah, este acordo é nulo. Nos termos da Sharia, este acordo é nulo, mesmo que fossem 100 acordos. O que é que o Nabi sallallahu alaihi wasallam quer nos dizer aqui? Que ela e o marido podem acordar e escolher o regime de comunhão de bens.
Mas esta escolha, estimados irmãos, porque nós dissemos que a separação total de bens é a base. Esta é a regra. Mas qualquer regra tem exceção. Portanto, o regime de comunhão de bens é uma exceção da regra no Islã. Então, sendo uma exceção, o acordo que é feito em torno deste tipo de regime de comunhão de bens não pode violar outros direitos, não pode alienar outros direitos, quer sejam do homem, quer sejam da mulher. Se o regime de comunhão de bens vai colocar em risco o direito dos herdeiros, vai colocar em risco os direitos da própria mulher, então automaticamente esse acordo, nos termos da Sharia, não tem eficácia nenhuma. O Islã simplesmente não reconhece. É o que o hadith de Aisha nos informa. Pode escolher, mas é preciso salvaguardar os direitos de cada um. Sabem, estimados irmãos, por que o Islã fez isto? Maior parte dos problemas que nós vivemos nos casamentos nos dias de hoje vem exatamente das questões que mexem com o dinheiro e o patrimônio. Quando uma das partes sabe que eu não estou feliz neste casamento, então quer se retirar, pensa logo naquilo que vai perder. Pensa naquilo que vai perder. Quer dizer, se eu sair deste casamento, aquela casa que eu tinha ali vou perder, aquele meu patrimônio ali vou perder, ou vou ter que partilhar com a pessoa. Então acabam os dois se confinando num casamento falhado. Não estão a viver como marido e mulher, cada um está a fazer a sua vida, mas teimam em manterem-se juntos. Por quê? Por causa do patrimônio. O Islã resolveu esse problema há muito tempo. Cada um tem a sua parte. Allah subhanahu wa ta'ala deu a cada um os seus direitos. Se o casamento não está a andar bem, o Islã diz que é melhor separarem-se do que continuarem num casamento falhado. Pois a pessoa diz que, mas ya Allah, eu tenho medo, senão vou perder os meus bens. Allah diz que não te preocupes, tens os teus bens, eu já te dei o regime de separação de bens. Já viram, estimados irmãos? Ala ya'lamu man khalaq. Allah conhece o que Ele criou. E Ele sabe que as nossas fraquezas estão aqui. Ao mesmo tempo também protege as pessoas. Quando arranjamos casamentos forçados, em que os dois não se amam, diz que nada, mas filha, tu tens que casar ali com aquele, você não está a ver como ele é abastado. Agora nós temos que perder aquelas coisas por tua causa, casa com ele. E se não quer, corremos logo para o curandeiro. Sheikh, não tem um duá aí para aproximar corações? Quer dizer, de qualquer forma, tem que isso. Não é preciso amor. É para forçar, através de feitiçarias, forçam-se porque já sabem que, olha, outros até fazem matemática aqui, olha, se eu casar com aquele ou com aquela, posso viver uns 2, 3 anos, mas este período vou sair a ganhar isto, mais aquilo. Allah sabe que temos esses corações. Fechou as portas. Fechou. Resolveu os problemas. Se deste lado vem problemas para o casamento, estimados irmãos, o casamento no Islã não é nenhuma empresa onde alguém faz a sua matemática, diz quanto é que vou ganhar. E depois, quando sai do casamento, tem que receber também subsídio de inserção social. Estava no jihad. Não é possível. Casamento não é nenhuma empresa. Casamento é a célula primária que Allah subhanahu wa ta'ala criou para a proteção da humanidade, da espécie humana, onde recebe os valores morais. E quando o Islã, por um lado,
adota este sistema de separação total de bens, há outra coisa, porque, estimados irmãos, o nosso problema, nós muçulmanos, quando lidamos com a nossa religião, nós queremos lidar com o Islã em peças. Mas digo-vos uma coisa, na lei da família, de acordo com o Sharia, desde o casamento, o divórcio, a partilha da herança, regime de paternidade, tudo isso está interligado. Está interligado. A mulher tem o seu patrimônio, só que o homem tem mais encargo, porque ele está dentro de um casamento, a mulher tem sua autonomia, por mais que ela seja rica, o homem é que tem o dever de sustentar a casa. Ele não pode dizer que, olha, bom, como já casamos, não é? E tu tens muito dinheiro, então combustível você que põe nos carros, rancho de casa você que faz. O Islã diz que não, isso não é tarefa dela, essa é sua tarefa. Ela não está proibida de fazer. Se fizer, é exatamente por causa da relação que existe entre os dois. Uma coisa é obrigá-la por lei, outra coisa é o seu próprio consentimento. Então, ela faz porque quer. O Islã organizou assim as coisas. Agora, há outra coisa que não devemos esquecer. Porque aqui depois, a mulher depois de ouvir isto vai dizer, mashallah, era tudo que eu ouvi, o que queria ouvir. Todos estes anos eu a sofrer, agora é minha vez. Não é assim, minha irmã. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat al-Baqarah, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Não devem se esquecer das coisas boas entre vós. As pessoas casam-se por amor. Então você não vai esquecer. É que dentro do lar, se quisermos aplicar só a lei, nós sabemos que a lei é dura. Não, é preciso dar este condimento de compaixão. É por isso quando Allah fala-nos dos ingredientes do casamento no Surat Ar-Rum, que é que diz? وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Entre os seus sinais está o fato de vos ter criado mulheres da vossa espécie. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Para encontrardes nelas o conforto. وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. E colocou entre vós mawadda, amizade profunda, وَرَحْمَةً, compaixão. Estes são os ingredientes que devem se encontrar em qualquer coisa chamada casamento. Se não há conforto, não há compaixão, não há esta cumplicidade, então não é casamento. Aí vamos aplicar a lei. Aí transformamos o casamento numa empresa. Cada um quer saber quanto é que vai ganhar. E isto realmente tem levado muitos casamentos ao caos, em que o homem antes de casar, mashallah, era elegante, forte e tudo, depois de casar já está todo ele depenado. Quer dizer, já não vive a sua vida, não vive. Pior quando há separação. A mulher diz, está bem, você tem aqui filhos comigo, agora sim, quero mesada, para mim, para os meus filhos. Se comprava fraldas baratas, agora já é exigido a comprar fraldas que vêm da Alemanha. Não está certo. Então, estimados irmãos, quando o Islã adotou o sistema de separação total de bens, evitou muitos problemas. Porque o casamento tem um outro objetivo. Tem um outro objetivo. Casamento não é uma rede de angariação de fundos. Não. Nem mesmo os filhos devem ser usados para isso. O objetivo do casamento é este. Portanto, quando o Islã adota o sistema de separação de bens, não estava a querer fazer da mulher uma rebelde para com seu marido. Não. Então, o homem tem esta obrigação de sustentar a casa. Ela não tem.
Agora já percebem por que na herança ele recebe o dobro daquilo que a mulher recebe? Por causa disto. Mas quem não sabe, não conhece a maneira como o Islã atua, diz que aqui há injustiça. Por que o homem recebe o dobro daquilo que a mulher recebe na herança? Recebe porque ele tem obrigações que ela não tem, para com a casa conjugal. Então, se ela recebe 50 mil meticais e ele recebe 100 mil meticais, o que vai acontecer? Ela casa, tem os seus 50 mil. Depois vai receber do marido, está a subir. Ele, dos seus 100 mil, casou. Está a sustentar a casa, está a diminuir. Tem ou não tem lógica? Tem lógica, estimados irmãos. Agora, se nós estamos numa sociedade onde a mulher é obrigada também a ir buscar fora o seu sustento porque o marido não lhe dá sustento, não é culpa do Islã, é culpa da nossa sociedade. São as imitações que nós fazemos das outras culturas. E o fato de o Islã conceder à mulher uma autonomia financeira e patrimonial, isto implicitamente percebe-se que a mulher tem o direito ao trabalho, um direito que não se pode violar. Mas o direito que a mulher tem ao trabalho, porque como é que ela vai administrar seus bens se não trabalha? O direito que ela tem não pode também violar um outro direito. Aliás, não pode violar uma outra obrigação que ela tem. Qual é? Manter o equilíbrio entre o trabalho dela e a casa. No Islã, a mulher não abandona a casa. Os filhos não são deixados com babás. Sabem, estimados irmãos, você quando deixa seu filho com babá, criança é criança, é uma esponja. Ele começa a olhar para a babá como uma verdadeira mãe, do que a própria mãe. E ela depois surpreende-se: olha, este meu filho, não sei, já não me reconhece, não tem carinho por mim. Eu que trabalhei anos e anos para sustentar. Sim, mas ele não te via. Não te via. É preciso manter equilíbrio. Portanto, ela dentro do lar tem obrigações também. Se por um lado o Islã dá-lhe direito para administrar os seus bens, não deve ser à custa do seu lar. Portanto, são coisas complexas que precisamos repensar. O casamento é isto. Portanto, estimados irmãos, fica já a partir deste momento claro que se há algum regime de bens no Islã, seria este, o regime de separação total de bens, e o Islã, ao adotar esse sistema, resolveu muitos problemas. As pessoas não precisam se sentir amarradas a um casamento que já não desejam, só porque tem que salvaguardar o patrimônio. Cada um tem o seu patrimônio. Mas se os dois acordarem em escolher o regime de comunhão de bens, podem fazê-lo, desde o momento que não viole outros direitos. Ao violar, logo no Islã isso torna-se algo pecaminoso. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.